Léo, você que fala em nome de Monte Santo, Cemitério Parque. Vitória tranquilaça do Cruzeiro, né, Léo? Vitória tranquila, Cirilo. O Cruzeiro fez um primeiro tempo onde ele jogou o suficiente para fazer 1-0, não criou muitas chances, mas encontrou o time do Patrocinense bem postado, uma retrancona do time do Rogério Henrique, mas o Cruzeiro teve paciência para buscar o seu gol. Tem mérito do Larcamon, mérito do Marlon no gol e muito do Matheus Pereira, porque o Cruzeiro começou jogando da mesma maneira que tem jogado desde o início do ano, jogando com os dois zagueiros e com o Marlon compondo a saída ali pelo lado esquerdo. Então muita gente vê como 3 zagueiros, o Marlon por ali. Só que não tinha necessidade, né? O time do Patrocinense estava todo atrás. Ficava só o Caiobi ali no meio campo. Então não tinha necessidade de se ter 3 jogadores para fazer uma saída de bola. Estava sobrando gente. E o que fez o Larcamon ou o Marlon, né? Não sei se isso partiu do Marlon ou do Larcamon, esse posicionamento. O Marlon começou a se mandar mais, se adiantou, e ele podia fazer isso, porque os 2 zagueiros tinham um jogador só para marcar, e o gol sai justamente nisso, né? Uma genialidade do Matheus Pereira em meter uma bola por cima da defesa, e o Marlon com uma categoria de atacante, né? Para o domínio e para a finalização, para fazer 1-0 para o Cruzeiro. Um gol que traz tranquilidade, porque o Cruzeiro estava buscando, mas não conseguia criar muitas chances. O Cruzeiro mudou muito no segundo tempo, ele foi mudando, já teve uma mudança com a entrada do João Marcelo no lugar do Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo saiu porque ele tomou um amarelo, mas não foi por receio dele ser expulso, não. Eu acho que ele irritou o Larcamon. O Zé Ivaldo é bom zagueiro, só que o Zé Ivaldo precisa segurar a onda. O Zé Ivaldo tomou um cartão com 15 minutos lá no Clássico, impedindo o Everson de bater um tiro de meta. Hoje aqui o Cruzeiro já ganhando o jogo, um jogo completamente controlado. O Zé Ivaldo deu uma tesoura lá na lateral, tomou um amarelo por ser um lance temerário mesmo. Ele não atingiu o jogador, porque se atingisse ele tomava um vermelho. Então o Larcamon já ali mandou o João Marcelo aquecer, foi aqui na minha frente. E cara, é bom o Zé Ivaldo, é bom o Neres, o cara com as barbas de molho, porque toda vez que o João Marcelo entra, ele entra bem. Ele dá tranquilidade ali no sistema defensivo, tem uma boa saída de bola. E o Larcamon, depois que o Cruzeiro já conseguiu fazer o 2-0 e conseguiu fazer o 2-0, numa jogada que o Cruzeiro precisou muito no ano passado, que é ter um centroavante, que é um gol de centroavante, uma cobrança curta de escanteio, Pereira para o William que cruza muito bem, mete a bola na área e rasgando no meio de todo mundo, aparece o Dineno de cabeça para violentamente fazer 2-0 para o Cruzeiro. Ali a coisa foi definida. E o Larcamon começou a mexer no time, inclusive inverteu o Robert com o Arthur Gomes. Não sei se ele inverteu para colocar o William no jogo com o Arthur Gomes, ou se ele inverteu para ver se o Robert entrava no jogo no lado esquerdo. Porque este é um garoto que precisa aproveitar melhor os minutos. O Robert está sendo bancado, Larcamon tem colocado ele como titular e ele não tem jogado bem. Eu sinto ele meio perdido na posição. Não sei se o Robert apenas, né, se acostumou a jogar como um ponta, a ser lançado em velocidade, a partir com a bola dominada, e ele está com dificuldade em ser um articulador, porque nessa formação do Cruzeiro, o ponta é praticamente o William. O Robert fica muito mais pelo centro. Ele não aparece no jogo. Ele não aparece para finalizar, ele não aparece tabelando com o Dineno. Então, ele precisa se achar nessa posição e o Larcamon tem um papel fundamental nisso, né? Porque o João Pedro está pedindo passagem, né? O João Pedro tem uma característica diferente, mas quando entra, incendeia o jogo. E o Cruzeiro ainda conseguiu um terceiro gol em mais um passe maravilhoso do Matheus Pereira para o Arthur Gomes, que precisava desse gol, viu, Cirilo? O Arthur Gomes precisa ganhar confiança, o Arthur Gomes é o titular da posição ali na ponta esquerda. Daqui a pouco ele vai ter uma sombra forte, Gabriel Veron, quando se recuperar, porque é bom jogador o Veron, mas é bom o Arthur Gomes ganhar confiança, porque ele é um bom jogador. Então o Cruzeiro fez um jogo controlado e com tranquilidade ganhou um jogo em casa, né? Coisa que não aconteceu no ano passado no Campeonato Mineiro. Tava pensando nisso durante o jogo, né? Um negócio meio bizarro, né, cara? Cruzeiro como mandante no ano passado. É claro, havia uma situação de litígio, né? De briga com concessionária, com quem manda no estádio, não sabia se jogava aqui, se jogava em Sete Lagoas, jogava em Independente, jogava em Brasília, jogava em Cariacica, tinha tudo isso. Mas o Cruzeiro não tinha ganho um jogo em casa, né, cara? No Mineiro. Impressionante, né? E não é só o jogo em casa Mineirão, é como mandante, né, Cirilo? Então, assim, a postura do time, a maneira com que o time foi encontrar alternativa para vencer uma equipe que estava toda atrás.
Porque é uma situação que o Cruzeiro vai encontrar muito no Campeonato Mineiro, mas no Campeonato Brasileiro não é sempre. Foi um jogo muito diferente do Clássico. E o Cruzeiro jogou muito mais bola no Clássico do que hoje, porque hoje não foi nem necessário jogar naquela intensidade. Só que são jogos diferentes e o Cruzeiro precisa ter a capacidade de encontrar as suas soluções durante o jogo. E essas soluções passam por elenco, cara. Por mudanças de peças. E, na minha opinião, o Larcamon, a direção do Cruzeiro, a comissão técnica, eles estão muito bem alinhados nesse início de ano. É muito fácil você falar isso, porque ganhou o Clássico, porque está ganhando. Não, você está vendo que existe um processo. Quando o Cruzeiro fez 3-0, o Fernando foi aquecer. Passou um pouquinho, o Fernando entrou no jogo. Se o jogo tivesse 1-0 apertado, o Fernando não ia entrar. Porque o Fernando é um garoto que visivelmente precisa de cancha, de ganhando. O João Pedro está na frente dele. O João Pedro já está mais confiante, já está mais maduro. Então, todos os processos no Cruzeiro me parecem que estão sendo bem feitos, bem respeitados. Com o resultado positivo, fica tudo maravilhoso. É importante ter sempre cabeça no lugar, porque esse resultado negativo uma hora vem. O time de futebol não ganha todas, mas o início do Cruzeiro, para o que propõe o Cruzeiro, para o que tem capacidade de fazer o Cruzeiro, é muito promissor. Gosto muito do início de ano do Larcamon com a Raposa.